Numa noite negra e tempestuosa, uma história de arrepiar aguarda por você. Uma história tão envolvente e detalhada que irá prender sua atenção do início ao fim. E acredite, o final será surpreendente. Mas atenção, caro ouvinte. Use sua imaginação para entender essa história, pois algumas partes podem causar confusão mental e talvez seja necessário ouvi-la mais de uma vez para um entendimento completo. Nossa história começa com um personagem, não um personagem comum, mas uma entidade. A entidade por trás da Sexta-feira 13. Uma entidade que não se revela facilmente, que se esconde nas sombras, nas partes mais obscuras e temidas de nossa mente. O que é essa entidade? De onde ela vem? O que ela quer? São perguntas que irão ecoar em sua mente enquanto a história se desenrola. O cenário inicial é uma pequena cidade, esquecida pelo tempo, onde os habitantes vivem com medo, sempre à espera da próxima Sexta-feira 13. Uma cidade onde o sol parece ter medo de brilhar, e as sombras se alongam, criando formas e figuras que dançam e sussurram nas esquinas. E aqui, meus caros ouvintes, é onde o sobrenatural começa a se insinuar. Há algo estranho acontecendo nesta cidade, algo que não pode ser explicado pela lógica ou pela ciência. Algo que só pode ser obra da entidade por trás da Sexta-feira 13. E é aqui que nossa história começa, com o primeiro caso real que aconteceu na Sexta-feira 13. Um caso que irá desafiar tudo o que você pensa que sabe sobre o sobrenatural e o desconhecido. Um caso que vai fazer seu coração bater mais rápido e seu sangue gelar nas veias. Então prepare-se, caro ouvinte. Mantenha as luzes acesas e não olhe para trás. Porque o que vem a seguir é uma história de terror que você não vai esquecer tão cedo. E lembre-se, a entidade por trás da Sexta-feira 13 está sempre observando, sempre esperando. E ela está mais perto do que você imagina. Na pequena cidade de Blackwood, o relógio da torre central marcava o início da Sexta-feira 13. Os habitantes, acostumados com a rotina de medo e apreensão, já haviam trancado suas portas e janelas, recolhido os filhos e preparado seus amuletos. Mas naquela noite algo era diferente. Uma sensação de desconforto pairava no ar, mais intensa do que nunca. Nas ruas vazias, apenas a figura solitária de um forasteiro caminhava. Ele se chamava John, um jornalista curioso e audacioso que decidira investigar os mistérios por trás da fama assustadora de Blackwood. John não acreditava em superstições, mas estava prestes a ter sua crença desafiada. Enquanto caminhava, uma sombra escura e sinuosa começou a se formar ao seu redor. A princípio, ele pensou que fosse apenas o vento brincando com as folhas secas, mas logo percebeu que a sombra parecia ter vida própria. Ela se movia de maneira estranha, formando figuras grotescas que pareciam sussurrar seu nome. John tentou fugir, mas a sombra o seguia incansavelmente. Ele correu para a igreja da cidade, o único lugar que pensou ser seguro. Mas ao entrar, viu que a igreja estava vazia, e pior, a sombra entrou com ele, tomando a forma de uma entidade demoníaca. Era a entidade por trás da Sexta-feira 13. A entidade riu sinistramente, seus olhos brilhando com uma luz vermelha assustadora. Ela se aproximou de John, que estava paralisado de medo, e sussurrou em seu ouvido. Você não acreditava, não é mesmo? Pois bem, agora você vai conhecer o verdadeiro terror. John tentou gritar, mas sua voz não saiu. A entidade começou a atormentá-lo com visões terríveis de morte e destruição. Ele viu a cidade de Blackwood sendo engolida pelas sombras, seus habitantes gritando de medo, e ele mesmo sendo consumido pela entidade. Enquanto isso, na cidade, os habitantes sentiam uma onda de terror invadir suas casas. Eles sabiam que algo terrível estava acontecendo. Eles sabiam que a entidade estava mais ativa do que nunca. E assim, a noite de terror continuou, com a entidade atormentando John e espalhando o medo entre os habitantes de Blackwood. A Sexta-feira 13 havia se tornado um verdadeiro pesadelo, e todos se perguntavam se veriam o amanhecer novamente. Enquanto a entidade continuava a atormentar John, a cidade de Blackwood permanecia em estado de pânico. Mas entre os habitantes havia uma mulher, a velha Dona Clara, conhecida por suas histórias e lendas sobre a entidade da Sexta-feira 13. Ela sabia que algo precisava ser feito. Com um velho livro de rituais em mãos, Dona Clara reuniu os habitantes na praça central. Todos estavam assustados, mas sabiam que precisavam enfrentar a entidade para sobreviver. Enquanto isso, na igreja, John estava à beira da loucura, as visões de morte e destruição se tornando cada vez mais intensas.
Dona Clara começou o ritual, um antigo encantamento para banir a entidade. As palavras ecoavam pela cidade, criando uma energia poderosa. Os habitantes se uniram, repetindo as palavras do ritual, seus corações batendo em uníssono. Na igreja, a entidade se contorceu em agonia, sentindo seu poder diminuir. Ela se virou para John, seus olhos vermelhos brilhando com fúria. "Você não vai me derrotar", ela rosnou. Mas John, apesar de seu medo, encontrou forças para responder. "Não sou eu quem está te derrotando. É a cidade de Blackwood." Enquanto o ritual chegava ao seu clímax, a entidade deu um grito terrível e desapareceu, deixando John sozinho na igreja. A cidade de Blackwood estava em silêncio, a tensão finalmente se dissipando. Mas a vitória teve um preço. Vários habitantes, incluindo Dona Clara, haviam sacrificado suas vidas para banir a entidade. Eles morreram como heróis, salvando a cidade que amavam. John deixou Blackwood no dia seguinte, levando consigo a história da corajosa cidade que enfrentou a entidade da Sexta-feira 13. E embora a entidade tenha sido banida, a lenda de Blackwood permaneceu. Um lembrete de que mesmo nas situações mais terríveis, a coragem e a união podem prevalecer. E assim termina nossa história, caro ouvinte. Uma história de terror, coragem e sacrifício. E lembre-se, a entidade por trás da Sexta-feira 13 pode estar mais perto do que você imagina. Mas também lembre-se de Blackwood, a cidade que enfrentou o terror e venceu.